Muito bem, meus queridos. Bora lá então para mais uma live com o Teacher. Vamos ver o que vai aparecer e o que vai acontecer hoje na live aqui com o Teacher. Bora lá então, galera. Vamos ver quem está aparecendo aí. Muito bem, Brunão. Seja bem-vindo. Bora lá, Brunão. Muito bem, vamos lá, galera. Teremos hoje então uma live com o mestre Jefferson, que está morando na Austrália. Bora lá então, meu querido Jefferson. Vamos lá chamar o Jefferson. Bem, chamamos já aqui o nosso colega Jefferson. Show! Fala, Como é que vira isso mestre. aqui, homem? Buenas, Fernando. Tudo tranquilo? Show, mestre! Como é que tá a vida aí na Austrália? Tá louco? Faz tempo que a gente não conversa, hein? Tem coisa pra contar, hein? Cara, que bacana, Qual- Jefferson. Que bacana estar te vendo por aqui, cara. E tem uma galera aí que tá curiosa em saber. Opa, quase que a luz aqui cai. Pera aí que o teacher tá no. Aqui, agora sim. Teacher, bora lá então. Tem uma galera que quer saber como é que tá o Jefferson, que tá morando na Austrália aí, já vai fazer agora. Quanto tempo já, Jefferson? Tá fazendo 2 meses. Cara, que bacana. Lembra que eu te falei, cara, daqui 2 meses, quando tu tiver morando lá e tiver tudo organizado lá, vamos fazer uma live. E nessa live aí que a gente for fazer, tu vai contar a tua experiência de vida, de como que tá sendo a tua vida. E aí chegou esses 2 meses. Sim, Cara, que bacana, Jefferson. Tenho aqui, passa cara, rápido. algumas perguntas para te fazer, que o pessoal, a galera aí pediu para mim fazer para ti, que tá morando na Austrália e tal. Mas antes de eu te fazer essas perguntas, a primeira coisa que eu quero que tu faça aqui é que tu te apresente, né, Mr. Jefferson? Fale quem tu é, de onde tu é, o que que tu fazia aqui no Brasil e como que foi essa tua mudança de vida aí de ir morar na Austrália. Tá bom, tranquilo. Meu nome é Jefferson Rendes, eu sou engenheiro mecânico, formado há 10 anos já. E eu sou natural de Humaitá, do interior do Rio Grande do Sul, ali da parte noroeste do estado. Estive morando em Santa Cruz nos últimos 4 anos. Fui para lá em 2018. Onde eu tive uma sociedade, tive uma empresa, e eu sempre tive o desejo de morar fora, mas não encontrava a oportunidade, né? Tanto a grana para sair e o tempo necessário, né? Porque é como se fosse dar uma pausa na vida, né? A gente bota os planos para dormir ali e abraça esse sozinho. E aí, então, ano passado vendi minha parte da empresa e aí resolvi viver esse sonho, né? Cara, que bacana. E quando tu decidiu aí tomar essa mudança, eu me lembro que tu veio conversar lá, teacher, tive uma indicação aí de um amigo, de um aluno teu, o Léo, né? O Léo que tem uma empresa aqui onde os alunos dele fazem inglês com o teacher aqui. E aí o Mr. Jefferson apareceu e falou, cara, eu tô com uns planos aí de fazer um intercâmbio. Quem me indicou tu foi o Léo, né? O Léo, nosso querido Léo aí, ele tem uma empresa que, inclusive, a gente ajuda ele com a prestação de serviço da questão do inglês e tal, porque eles negociam com bastante empresas fora do Brasil, né? E aí o Mr. Jefferson veio e falou, cara, é o seguinte, eu tô com a ideia aí de fazer um intercâmbio, eu me lembro que tu chegou lá, só que eu não sei, cara, se vai dar tempo, não sei se vai dar tempo aí para mim me preparar, porque eu quero ir mais ou menos meados de agosto para outubro, mais ou menos, entre agosto e outubro ali, né? E E eu falei, cara, a eu gente acabei. tem um bom tempo aí, eu acho que dá tranquilo aí para fazer.
E daí foi, né? E daí tu começou ali a te dedicar e logo, logo ali, pelo teu esforço, eu já disse, cara, tu já tá com inglês aí de nível intermediário. Eu me lembro que eu falei pra ti, te joga e vai. É, isso aí foi esses meses ali, eles realmente me salvaram, né? Ah, o inglês aqui, ele salva mesmo. É clichê, mas qualquer coisa que tu vai fazer para aplicar novos vistos, enfim, qual é que é o teu nível de inglês? Como é que tu tá te virando? Porque é isso, não tem outro segredo. E como que foi assim para ti, Jefferson? Eu fiz até um marketing aqui, um marketing um pouco pesado para a galera. Eu falei, o Jefferson vai estar falando para a galera como que ele chegou na Austrália e ele conseguiu um emprego em menos de 24 horas. Na verdade, eu acho que foi até menos do que isso, porque tu já tinha conseguido um emprego antes até de chegar na Austrália já, né? Fiz alguns contatos na viagem, passei pela Tailândia, saiu o mesmo valor da passagem para vir direto, eu consegui passar pela Tailândia e ficar 12 dias lá. E aí fiz alguns contatos lá e tal. É, é, é igual no Brasil, fazer contato é super importante. Só que a questão burocrática, né? No 10º dia eu estava trabalhando aqui já. É fazer, Ah, pela questão burocrática daí, então. fazer TFN, que é tipo o CPF daí, fazer o ABN, que é tipo um MEI, mas foi tudo Mas super antes de tu rápido aí. chegar, então, eu me lembro que tu tinha falado, cara, conheci um pessoal aqui na Tailândia, que tu estava na Tailândia, foi antes de tu ir para a Austrália, né? Tu chegou na Tailândia, conheceu um pessoal lá, daí eu me lembro que a gente falou, vai, como é que tá o inglês aí do pessoal da Tailândia? Eles estão se virando bem aí? Porque o pessoal da Tailândia, eles falam inglês, mas é um inglês, assim, um pouco mais embromado, né? E daí tu falou, bah, cara, inclusive já conseguiu, acho que até um trabalho aqui, já conseguiu até um trampo, já vou chegar na Austrália já pronto para trabalhar. E eu, bah, cara, que show, lembra que eu tinha te dado um prazo? E daí eu falei, cara, eu acho que o Jefferson vai chegar lá em 2 semanas, ele vai conseguir um emprego, porque o nível de inglês, o teu nível já estava muito bom. E foi o que aconteceu, só que tu chegou, antes de tu chegar, tu já conseguiu um emprego. Tinha até agora, esse final de ano, estava acontecendo mais coisas. é, e eu ia conseguir um outro emprego para trabalhar na minha área já e tal, só que era uma cidade diferente daqui. Hum. Mas aconteceu um probleminha aí, tive que fazer cirurgia, aí deu uma boladinha nos planos, mas enfim. Pois é, cara, Só que, ó, parece que tu andou fazendo muita força por aí, então. não, não, cara, era um problema de nascença mesmo. Ah, tá, eu achei Enfim, por que isso que é fosse pela questão de importante. fazer exercício físico. Não, não. Por isso que é importante a parte do seguro, a gente não é acostumado no Brasil, importante até falar, já que entramos no assunto. Depois tu pode fazer as tuas perguntas mais específicas aí. Aham. É importante sempre o seguro saúde, né? Às vezes o pessoal fala, eu fiz e nunca usei, mas o seguro é feito para não usar. É uma delícia quando não se usa o seguro, só que tu tem que ter ele quando tu precisa, né? Então, fiz cirurgia, tudo pago pelo seguro aqui, é, foi tudo ótimo, o atendimento, tudo ótimo, fizeram a cirurgia, nenhum problema, tô recuperando legal, daqui 2 semanas eu tô trabalhando de novo, né? Bah, que show, cara. Então, sempre tem que fazer seguro, é importantíssimo. E assim, ó, acontecer problemas, é certo que sempre vão acontecer problemas. Agora, tu tá preparado para eles, é outra coisa, né, cara? Exato. E, cara, que bacana, velho. Olha só, eu me lembro certinho nos dias que tu estava falando, cara, tô indo para lá e tal, eu já, bah, cara, não te preocupa porque tu já tá com um nível de inglês bacana, tu vai chegar lá e foi até melhor do que o esperado, né? Já conseguiu já conseguiu um trabalho antes de chegar. Só que daí pela questão daí da parte burocrática a papelada em si daí levou mais uns 10 dias ainda, então. Isso. É isso aí, mas eu considero rápido, né? Imigrantes, né? Chegando Sim. aqui, foi 7, 8 dias até chegar o TFN, que é o tipo um CPF, e o ABN, que é abrir a empresa, eu fiz online. 15 minutinhos Hum. eu tinha aberto a empresa.
Cara, que E legal. sobre o inglês, mais especificamente sobre o inglês, aqui você tem um problema que eles têm um inglês meio enrolado, né? Aham. Então, é muita mistura. O país é relativamente novo e é uma mistura de raça aqui que, tipo assim, é todo mundo imigrante praticamente, né? Eu não, falar bem sincero, assim, eu falei com dois Ozzy mesmo, assim, mais antigo. Mas senão é tudo, tipo assim, o máximo é um filho de imigrante, que é Ozzy, são filhos de imigrantes. Só que eles falam muito enrolado, o inglês não é muito claro. Tanto é que quando, tipo assim, quando vai para a escola, é, quando eu estava no hospital, o pessoal tinha inglês muito mais claro. Eu consegui entender mais o que o pessoal falava no hospital do que o pessoal falava na obra, né? Que eu estava trabalhando de labor, e na obra é um nível um pouco mais baixo, então o pessoal Aham. fala mais enrolado ainda, né? E corta umas palavras e tal, fica mais difícil. Mas realmente, eu acho que eu estava no nível de inglês, assim, eu estou no Upper Intermediate, e não, não dá para entender tudo, não é igual o português fluente, só que é legal que tu entenda o que tu não entende. E aí isso te dá habilidade para assim, ó, não entendi isso aqui. Tipo assim, dá duas tarefas para ti, né? Eu entendi que tem que fazer isso aqui. A outra tarefa eu não entendi onde é que eu tenho que pôr, sabe? E aí isso te dá as ferramentas para conseguir ter a comunicação, né? Dá para resolver os problemas. A comunicação ela sai mesmo. Cara, que massa. Cara, e é isso, né? Querendo ou não, hoje o inglês ele é realmente a língua internacional que todo mundo usa aí para viver a vida em qualquer lugar do mundo. E tem a situação de que quando a pessoa resolve ganhar em dólar, a melhor forma de ganhar é tu ir viver num país onde tu ganha em dólar, né, cara? É diferente, hein? E a- o poder de compra é muito perceptível, assim, que o dinheiro tem valor. Tipo assim, aqui os carros são tudo barato, né? Não tem nem, os caras não tem nem, Jefferson, nem garagem. eu só ia te perguntar, o teu sinal aí, eu não sei se é o meu, mas eu acho que é o teu sinal, pelo que eu tô vendo aqui, tá meio fraco. O sinal tá oscilando bastante e tu tá caindo bastante, sabe? Tu tem algum local aí que será que tu fica melhor ali com Wi-Fi? Deixa eu ver aqui. Eu vou pra trás da casa ali, vamos ver se vai dar uma melhorada. Porque Tá, o show de pessoal tá bola. acordando aqui é 9 horas da manhã, o pessoal tá acordando, a sala tá lotada, casa de estudante, né? Ainda, mas acabamos de alugar uma casa entre quatro, aí vai ser só nós mesmos. É a vida de estudante que acaba de chegar na Austrália. Sim, então, eu tava na dúvida sobre onde pegar a casa, né? Aham. Uh, aí tem até uma piscininha aí. Vamos ver se agora vai melhorar. Eu tava na dúvida que Aí, eu acho que melhorou agora. Aí tá melhor. porque o cara consegue fazer. Vamos ver se o Jefferson vai voltar ou se o sinal tá caindo mesmo. Vamos ver se o Jefferson volta então para nossa live. Bora lá, Mr. Jefferson.
dá um atualizar aí e bora lá voltar para a live. Vamos ver se o Jefferson tá voltando aqui. Aí, Mr. Jefferson, você está ao vivo novamente. Vamos ver se agora dá uma melhorada. Show. Mestre, agora o sinal tá bom aí, cara. Eu vim mais para perto do modem aí. E... Mas enfim, eu não sei até que parte pegou, mas mudar para casa de estudante é bom, porque dá uma mistura de nacionalidades, está falando inglês o tempo inteiro. Né? Cara, e é isso daí também, tu sair querendo ou não, né, Jefferson? Tu saiu de uma zona de conforto aqui, aonde tu tava praticamente hoje com uma vida estruturada aqui para partir para um negócio novo, totalmente desconhecido, cara. E é só assim que as pessoas crescem, né? Ah, sim, era sempre uma vontade que eu tinha e tem que abrir mão. Para fazer uma coisa diferente, tem que abrir mão de algumas coisas, né? Não dá para ter tudo, então... Cara, exatamente. Tem um cara que eu escuto bastante ele, e ele sempre fala, cara, para ter crescimento, não tem como ter uma coisa ter crescimento se não sair da zona de conforto. Só vai conseguir ter crescimento saindo da zona de conforto. É a mesma coisa, uma pessoa que quer ir na academia e ficar forte. Ela só vai ficar forte se ela sair da zona de conforto dela, que é o exemplo mais simples que tem, né? Sair do sofazinho com ar-condicionado e ir pra academia e suar, cara. É isso aí. E é bem engraçado essa parte, né? Aqui tu não tem escolha. Aqui se tu vai na padaria, tu vai no mercado, tu tem que falar inglês. Tu vai ficar exposto, né? Então a galera chega aqui, sério, a galera chega aqui sem inglês, nenhum assim, muito, muito básico. E é aquela do macaco vê, macaco faz. Cara, olha só, eu passei essa semana, Jefferson, contando a minha história de como eu fui morar na Califórnia. E eu falei pro pessoal que eu prometi pro pessoal que eu ia contar hoje à noite, né, na live. E aí eu fui morar na Califórnia assim, cara, foi tudo muito rápido como aconteceu o meu intercâmbio. Tipo assim, ó, Fernando, tem uma oportunidade aí, tu quer fazer um intercâmbio, tu pode ir agora e tal e tal. Daqui 30 dias tu tem que estar embarcando e tá lá. Eu nem pensei duas vezes. Bora lá então, fazer esse intercâmbio, é isso que eu quero, sempre quis morar nos Estados Unidos. Só que eu não falava inglês, nem uma palavra. E aí nessa eu tive um cara que foi um amigão meu, que foi o Altino. E, cara, ele falava muito bem inglês, ele falava praticamente, ele tinha um nível bem parecido com o teu, assim, ele já falava muito bem, se comunicava com todo mundo. E, cara, eu conheci ele dentro do avião, e nessa eu, e agora, cara, o que que eu faço? A realidade é foda, cara. Quando a realidade bate, daí tu chega num país onde todo mundo fala inglês e tu não fala, cara, aí, cara, aí é foda. Daí o que que aconteceu? Eu queria fazer uma coisa, esse cara, o Altinho, a gente ficou amigos e tal, e a gente ia em alguns locais e eu queria, tipo, às vezes conversar com as pessoas, eu queria fazer alguma coisa. E, cara, eu precisava arrumar um emprego lá, porque eu fui para os Estados Unidos, assim, com uma situação financeira muito, muito, muito ruim. Pouquíssimo dinheiro, quase inacreditáveis $150, praticamente. Tu tá dando risada porque tu sabe que você... é tipo assim, cara, eu fui com uma situação que era assim, ó, tipo, eu precisava arrumar um emprego, mas não era, tipo, tá tranquilo amanhã. Não era amanhã, era para ontem. Porque, tipo, eu sabia que $150 ia durar ali, tipo, alguns dias ainda para comer. E, tipo assim, cara, era vida ou morte, né? E eu não sabia falar inglês. Então, a probabilidade de morrer na praia era muito grande, cara. E daí eu tive a sorte, cara, de ter esse meu amigo. Era um Jefferson da vida lá, que falava muito bem inglês. E daí, cara, tudo o que ele fazia, eu praticamente ia fazer junto com ele. Ele ia num lugar, eu ia junto com ele. Ele ia falar, cara, eu vou fazer uma entrevista de emprego hoje. Cara, eu quero ir junto então, porque eu preciso trabalhar e tal.
mas eu não falo inglês. Então, se fizerem uma entrevista e tal, cara, a gente precisa dar um jeito aí de o pessoal contratar nós dois aí. E daí a gente fez em poucos dias ali uma entrevista em um café. E, cara, a gente conseguiu um emprego, só que eu não falei uma palavra. E nessa pessoa que estava fazendo a entrevista perguntava as coisas para ele. E, cara, assim, tudo que ela ia perguntando para ele, e ela olhava para mim, perguntava se eu estava de acordo, eu não entendia nada, eu só fazia assim com a cabeça, concordava, ok, ok, e, cara, that's it. E, bem nessa. E daí, cara, olha só o que aconteceu. Essa é a parte triste da história, tá? Mas tem um lado bom, tem um lado bom. Cara, tudo que tinha para acontecer de errado aconteceu, porque durante 10, 15 dias eu fiquei trabalhando ali, durante umas 2 semanas. E eu trabalhei na parte da cozinha, que era uma parte onde tu não precisava ter uma conversa com o cliente, assim, tu não precisava trabalhar ali com comunicação, tipo, de conversar com alguém e tal. Cara, dito e feito, acabou um dia, um colega nosso acabou faltando, e a dona do café veio lá e, Fernando, tipo, help. E deu, cara, fui para lá, fui ajudar no balcão, os clientes começaram a me pedir coisas e tava uma loucura o café, porque era um café na beira da praia, fila quilométrica. Imagina, um brasileiro tentando trabalhar num café sem saber falar inglês, num local, cara, assim, pensa na fila, era fila da Disney, velho, tá ligado? Era fila de muita... Daí, cara, tinha tudo para dar errado ali e deu. Chegou o fim do dia, né? O que aconteceu no final do dia? Cara, final do dia a dona chamou o Altino, teve reunião e tal, e ela falou, ó, teu amigo aí eu sei que não sabe falar inglês e tal, e é isso aí, é o último dia dele. Daí, cara, isso ali foi um baita balde d'água, assim, nos meus primeiros 20, 30 dias de vida lá. Só que também foi uma baita gasolina, assim, para tipo, não, eu não vou agora, né, sair daqui enquanto eu não souber falar inglês. Eu vou conseguir um emprego para ontem. E daí, cara, poucos dias depois eu comecei a estudar lá, comecei a fazer o curso de inglês lá. E, cara, eu me lembro que daí apareceu uma outra oportunidade de novo de emprego, tipo assim, uns 2 meses depois, uns 50, 60 dias depois. E aí, cara, eu tava preparado já. E aí, pô, foi a melhor coisa que aconteceu, foi assim, realmente ter acontecido isso, porque senão eu ia ficar naquela minha zona de conforto. Eu tô ali e tal, tô trabalhando, ganhando dinheiro. Mas a hora que bateu o negócio mesmo assim, tipo, meu, se tu não souber inglês aqui nesse país, eu me lembro que meu amigo falou assim, cara, se tu não souber inglês aqui, tu vai ter que voltar para casa amanhã. Então dá um jeito de tu aprender inglês, cara, mas nem que seja dormindo. E tu vai arrumar um emprego. E aí, cara, eu comecei a devorar inglês de tudo que é jeito. Daí, logo que eu comecei, uns poucos dias depois, a estudar inglês lá na universidade, a fazer o curso de inglês, veio essa oportunidade ali de trabalhar numa empresa. E eu me lembro que a minha sensação daí, eu me sentia daí seguro, tá ligado? Não era aquele cara tipo, putz, eu tenho que me esconder porque vão me chamar, eu não sei nem o que falar. Não, eu já estava confiante e, cara, as primeiras perguntas que o cara fez para mim, tipo, foram perguntas, assim, muito objetivas. E daí eu já estava ligado de responder elas, porque, cara, o inglês é uma língua muito objetiva. E até nas turmas dos alunos eu falo, pessoal, o inglês é uma língua que foi criada para ela ser objetiva. Então, se uma pessoa faz uma pergunta objetiva, vocês não ficam enrolando a pessoa, vocês vão ser objetivos. Eu acho que tu deve lembrar bastante de eu falar isso, né, Jefferson? Sim, é por isso que eu gosto de inglês, né? É muito mais simples. É É muito mais lógica, simples, é muito objetivo. E, cara, essa semana eu fiz uns anúncios aqui essa semana de uns alunos que já estão estudando já faz um tempinho. E eu fiz uns anúncios no Instagram, no Facebook, convidando a galera para participar dos aulões e tal, que fim do mês eu vou estar fazendo agora no domingo um lançamento, né? Convidando a galera para participar.
E aí, cara, vieram aqueles professores assim, tipo old school. Sabe aqueles professores dinossauro que nunca se atualizaram e ficaram a vida inteira dentro de uma biblioteca lendo livro? Eu tô ligado, aqueles professores que tu fala, sabe o que significa, o que significa essa música, aquela It's Raining Man, tá Ah, ligado? Os caras nunca entenderam isso. Pô, tu sabe inglês, né? e aí, cara, é bizarro, porque assim, eu olhei o perfil desses caras, porque eles vieram me esculachar, assim, eles, porra, cara, tu vem fazer umas propagandas assim, ah, querendo, que eu falei, aprender inglês no Brasil, né, com os métodos das escolas tradicionais, hoje isso aí tá muito ultrapassado, cara. Aí realmente uma pessoa vai levar em torno de 4 ou 5 anos. Não tem por que uma pessoa levar 4 ou 5 anos para estudar inglês, sendo que inglês é uma língua muito básica, muito primitiva. Então, assim, nesses comentários eu fui olhar o perfil dessas pessoas, assim, dessas pessoas abençoadas, né? Eu olhei, cara, olha o perfil dessa criatura aqui, né? Tipo, provavelmente é um professor que ele não sabe usar as ferramentas que existem hoje para aprender inglês muito mais rápido, e uma delas é a internet. Ele deve só ser aquele tipo de professor que entra na internet para colocar uma fotinho e não usa, por exemplo, a internet para a coisa mais importante que ela foi criada, que é o de aprender. E, cara, tem um monte de ferramentas hoje, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, né? Os aplicativos Cambly, a Elsa, que é um dos mais usados até hoje em dia, o Cambly e o Elsa. Daí tem os outros aplicativos que nem, por exemplo, os professores usam bastante, que eu gosto de usar também, que é o Kahoots, de fazer os exercícios onde vai ser de uma forma mais dinâmica para a pessoa aprender. E aí, cara, esses professores, tu fala desses aplicativos para eles usarem, eles se apavoram, eles não sabem nem usar direito o telefone. Imagina usar um aplicativo, sabe? É isso aí, é usar a tecnologia a favor, com certeza. Tem até que eu comentava contigo que eu fazia no YouTube para treinar. Tem o transcription do YouTube, então eu Aham. pegava vídeos com assuntos que eu gostava, eu via o vídeo uma vez, sem legenda, só escutando, depois eu via com legenda, depois eu fazia as traduções que eu precisava para conseguir entender, depois eu escrevia todo o vídeo, depois eu Cara, tentava falar todo o vídeo, essa só daí é com o uma YouTube. das melhores técnicas que se tem, que é aquela técnica que a gente falava bastante nas aulas e a gente até fazia com as músicas, a música não, com os áudios, que era o do shadowing. É, E é isso aí. eu me lembro que a primeira vez que eu coloquei um áudio que era mais rápido, tu olhou para mim assim e tu, putz, ficou brabão, né? Cara, não entendi nada. E eu, calma, Jefferson, tu vai entender. Tu vai ver que nas próximas aulas, e foi aqui que aconteceu. Daí tu olhava para os outros colegas que não tinham escutado ainda, e tu, cara, eu já tô entendendo isso daqui, eu tô de boa. Os outros colegas, eles, pá, mas eu não tô entendendo, esse cara tá falando muito rápido. Só que, claro, por tu já ter feito o exercício, já ter treinado antes, para ti ficou daí muito fácil. Daí tu olhava para a galera assim, bah, mas isso aqui tá muito fácil. Sim, sim. E aí eu aprendi a técnica, eu comecei a aplicar em casa, né, com o meu próprio material ali, com vídeos, Aham. assuntos que eu gostava. E o processo foi ficando mais fácil. Tipo, na academia, né? A primeira vez dá uma doída a mais, mas depois vai ficando mais fácil. É sensacional. Cara, tem tanta ferramenta hoje na internet que eu digo para as pessoas, cara, a, a pessoa hoje, se ela quiser levar 4 ou 5 anos realmente para aprender uma coisa, beleza. A pessoa tem dinheiro e tempo para fazer isso, todo mundo é livre para fazer o que quiser, mas, cara, não tem porque hoje, com toda a tecnologia que existe, né? Até a tecnologia agora, essa inteligência artificial que criaram agora, que é o Chat GPT, né? Não sei se já está ouvindo bastante sobre isso daí. Cara, eu tava estudando sobre isso aí até às 3 horas da manhã ontem. Tava vendo os caras fazendo até programação, que eu tava estudando programação, Python. Os caras usando para fazer programação, tipo assim, faz um número randômico aí para mim. E ela faz a programação para ti, só dá um Ctrl+C, Ctrl+V e tá pronto. Cara, que loucura! Olha só que loucura que a gente está num ponto da história onde a tecnologia, cara, quem não usar ela a favor para aprender
para ganhar dinheiro, para ter uma vida melhor, cara, assim, é inacreditável o ponto que a gente chegou com a tecnologia. A gente tem a tecnologia trabalhando para a gente a favor da gente. Olha que coisa, cara. E E por daí, inglês ainda. exatamente isso. E aí é isso, né? A pessoa vai escolher daí. Aí teve muitos caras, assim, que eu me lembro de ter visto no comentário, assim, foi um vídeo, assim, que aconteceu, ó, Jefferson, viralizou esse vídeo, deu umas 15 mil visualizações esse vídeo, só para ter uma ideia. E aí eu peguei esse vídeo, tirei ele do meu Instagram e fiz um anúncio dele. Ele virou daí um anúncio, ele tá rodando como anúncio. E aí, daí, justamente eu fui olhar os comentários das pessoas que estavam... Cara, de 15 mil pessoas, tem lá 5 comentários, e esses 5 comentários são comentários de professores que se machucaram pelo comentário que eu fiz. Se ofenderam, levaram pro Se coração. ofenderam. E aí eu, cara, eles não entenderam, porque o que eu quis dizer no anúncio foi o seguinte: como é que uma pessoa vai aprender a falar inglês com um professor que nunca praticou inglês de verdade? E tu sabe, né, Jefferson? No Brasil aqui, cara, tá cheio de professor que nunca falou inglês de verdade, que nunca falou mesmo. E ainda eu dei aí um exemplo nesse vídeo falando, cara, é a mesma coisa, tu imagina, uma pessoa querer começar a aprender a dirigir carro e ela chegar numa autoescola e a pessoa que vai dar aula para ela vai ser um professor que nunca dirigiu carro. Então, usando essa analogia, aí veio lá uns caras, provavelmente que são exatamente esse tipo de professor, que nunca falaram com um gringo, nunca tiveram uma experiência, mas eles são professores. E, assim, eu não tiro o mérito deles serem professores. Mas a questão é que, cara, eles quiseram levar para um outro nível a conversa, assim, deu, cara, esses caras aí, é esse o tipo de pessoas que eu quero evitar no Brasil, sabe? E por isso que eu fico muito motivado. Sabe o quanto eu sou motivado para dar aula, né? Eu faço os alunos ali, cara, se motivarem também. E assim, esse tipo de professor que dá esse tipo de comentário é aquele tipo de professor que quer que o aluno fique 5 anos numa escola, cara. E daí eu falei, olha, tudo bem, se tu acha que pode, que é legal realmente uma pessoa ficar... Aí o cara me chamou até um picareta e tal. Daí eu falei, cara, se tu acha que eu sou picareta, então eu acho que tu deveria repensar, porque tu quer que um aluno fique 5 anos numa escola estudando e gastando esse dinheiro todo. Quem que é o picareta da história? É tu, que quer que uma pessoa que passe 5 anos numa escola, ou eu, que estou oferecendo aqui uma prática muito mais fácil para a pessoa aprender uma língua que não tem por que ficar 4, 5 anos numa escola. Aí acabou os comentários, né? Massa, Mister massa. Jefferson, mas vamos lá. Como que, antes de... Eu quis soltar as minhas mágoas aqui. Não, mas é isso aí, só que eu vejo é da cultura do pessoal. Não é o foco em resolver o problema, o foco é em continuar amassando o problema. Então, eu tenho pavor disso, né? Tu sabe que eu fiz o teste contigo, né? A primeira aula tu mostrou qual é que era o método e eu te falei isso, né? Eu disse, bom, agora sim, agora alguém me apresentou um método, uma coisa que eu tô vendo como é que eu vou aprender. Porque, se viesse com a mesma enrolação que nem comentou agora, eu na hora ia te dizer, Fernando, isso aqui eu já vi essa história aqui trocentas vezes, que eu já tinha tentado várias vezes, né? E Aham. aí, realmente, o método foi diferente, funcionou, tinha lógica no processo, né? Era algo que dava para ver onde é que eu queria chegar. Aí sim, aí a Cara, coisa e é engrenou. isso, sabe? Inclusive, hoje teve uma turma nova começando e eu expliquei para eles, eu fiz um mapa primeiro para eles e eu falei, pessoal, eu não quero que vocês copiem nada, eu só quero que vocês prestem atenção e aí as dúvidas depois, vocês podem ficar à vontade e me perguntar tudo o que vocês quiserem. Mas agora eu vou apresentar o que é o inglês para vocês. E aí, quando eu falei aquilo, e passou a aula, demonstrei, fiz tudo a aula. Daí, um dos comentários foi bem parecido a esse que tu falou agora. Cara, pela primeira vez eu consegui entender em uma aula o que eu não aprendi no ensino médio inteiro. Deu, cara, daí eu me senti, né? Deu, cara, é isso, sabe?
Top, top. Mister Jefferson, deixa eu te fazer essa pergunta aqui. Como que tu se sentia em relação ao inglês, com a língua inglesa, antes de a gente se conhecer? Putz, as aulas, eu tinha feito vários cursos já, mas as aulas geravam mais insegurança do que segurança, né? É verdade, porque é, todas coisas isoladas, né? Então, tu aprende a falar no passado, aprende a falar no futuro, em aulas totalmente isoladas, e tu nunca vê onde é que isso se encaixa na vida real, né? Tu não vê o dia a dia, tal, o que que eu faço com isso agora? Se Não era um segue uma problema, lógica, né? não seguia uma lógica, então aí tu só conseguia repetir frases prontas, né? Não era uma coisa suave que tu conseguia pensar por ti mesmo. Eu tenho pavor de ficar repetindo coisas, eu tenho que pensar, saber o que eu tô fazendo. E aí naquela primeira aula já deu para sentir a diferença, né? Qual é que era o método. Eu lembro que tu fez o jogo da velha, aquele lá, né? Presente, passado, futuro. Daqui tu vem para cá, de lá tu vem para cá. A Eu linha do sabia tempo. a linha do tempo, né? Eu sabia tudo isso aqui que tu tá falando, mas eu não sabia como encaixar, como montar esse quebra-cabeça, né? E aí só ali aquela primeira aula, ela tipo assim me levou de um, de um 0 a 6 assim muito rápido, porque eu tinha muito conhecimento, Uhum. mas totalmente disperso, assim, totalmente perdido, né? Cara, que massa escutar isso, Jefferson. E, cara, quando que tu se sentiu assim, tipo, eu acho que foi no primeiro dia até que a gente conversou e daí tu falou, bah, cara, eu quero fazer o curso e tal, é isso daí. Quando que tu se sentiu? Essa é uma pergunta que eu faço normalmente para uma pessoa assim que a gente normalmente a gente conversa com a pessoa, né? Mas como tu foi logo no primeiro dia, daí eu perguntei, e aí, Jefferson, o que que tu achou da aula? Quando que foi assim que tu achou, cara, tu ficou confiante que tu queria realmente fazer o curso e comprar o curso? Foi na primeira aula, né? Durante a faculdade eu tive vários professores ruins, muitos ruins, e alguns poucos bons, né? Então, com os bons a gente aprende o que fazer, e com os ruins a gente aprende o que não fazer, né? Então, eu tenho isso para a vida, né? Qualquer curso que eu vou comprar, qualquer pessoa que eu vou conversar, trocar uma ideia, né? No dia a dia, sobre qualquer tipo de assunto, você consegue perceber se a pessoa ela, Sim. ela tem uma noção, se ela tem um diálogo, qual é que é a estrutura racional que ela está usando, né? E, e aí tu chegou com uma linguagem, né? Bem direcionada, bem focada, usando lógica, né? Usando uma forma objetiva, não é subjetiva. Né? Subjetiva é um troço, é falar sobre sentimento, eu só falando sobre língua. Para mim, língua é igual matemática. Se fez uma vez, para fazer de novo, tem que dar a mesma coisa, não pode dar coisa diferente. E aí, então foi, com certeza, na primeira aula eu já percebia, né? Estou usando a lógica, estou usando uma forma objetiva de analisar e com uma estrutura que ela vem completa, não é aquelas migalhazinhas separadas, que daí se passa 4, 5 anos estudando e no final não aprende nada também, porque tu só decorou. 4, 5 Sim. anos para decorar a frase pronta. Não é utilizar a lógica, que nem tu passa, né? Usa a lógica e depois tu vai construindo com a tua própria cabeça o que tu quer falar. Na Bacana, primeira Jefferson. aula. Cara, que massa escutar esse teu depoimento, assim. E, cara, na tua vida, assim, quando tu chegou, assim, aí na Austrália, né? Depois de tu ter estudado aqui e tu ter feito aqui o curso de inglês, quando tu chegou na Austrália, como que tu conseguiu aplicar isso no teu dia a dia aí, na tua vida, na vida real aí? Tipo, Jefferson, cheguei na Austrália, agora eu vou aplicar o inglês. Primeiro tem a questão do baque, né? Que não é no dia a dia, não é para tudo aí. Quando a gente está no Brasil, é mais na aula, então a gente já vai um pouquinho mais preparado, né?
Mas cada, a cada interação, quando a gente começa a entender aqui, a, a, o jogo da velha lá, aquela linha do tempo, ela vem na cabeça automático, né? Que Então, e massa. ela é muito simples, né? Então, e eu tenho memória visual, então para mim, lembrar daquele jogo da velha, por isso que eu falei jogo da velha, não falei linha do tempo, né? Para ti o nome é linha do tempo, para mim é jogo da velha porque tu O jogo da desenha no velha, quadro jogo sim, da qual o velha. desenho do... Aham. Então, aí eu lembro toda hora, tô falando alguma coisa aqui, Eu pego até, falei vou desenhar aqui pro pessoal, porque o pessoal deve estar assim, mas o que é jogo da velha, cara? o que O que jogo é. da velha é o jogo da velha, né? Então, pessoal, o inglês é isso daqui, ó. Presente, passado, futuro. É a linha do tempo, né? É o jogo da velha. E, cara, quando isso fica muito claro e tu consegue jogar isso daí para tua vida, para o teu dia a dia, tudo fica muito mais simples. Quando tu chegou aí, tu viu que o pessoal estava falando contigo, por exemplo, no presente. Daí tu lembrava do jogo da velha, da linha do tempo, né? Aí tu, cara, provavelmente tu deve ter, tipo, bah, isso aqui salvou o meu dia, né, cara? Deve ter pensado, cara, Total, ainda. total, porque às vezes tu não entende tudo. Quer dizer, às vezes eu não entendo tudo, mas tu pega, digamos assim, conseguiu entender o que que o cara tá dizendo, e se O tu conseguiu contexto, né? entender o contexto, se tu conseguiu entender se é no presente, no passado, no futuro, tu sabe se tu vai ter que fazer, ou se o cara vai fazer, ou se ele já fez, ou se ele tá fazendo. E daí tu entendeu onde é que tá, tu consegue entender o resto tipo, da percepção do geral, né? Uhum. Encaixou ali, já era. Cara, que massa. E o que que tu daria, assim, hoje, Jefferson, de dica para o pessoal que está indo, por exemplo, vamos dar uma dica aí para a galera. Cara, quem está aqui na live ou quem vai assistir depois, qual é a dica que tu daria para a galera que quer hoje, por exemplo, ir morar fora? O que que a pessoa deve fazer, por exemplo, para se preparar para ir morar? Tu hoje aí morando na Austrália, como que tu te vê hoje, assim, 2 meses depois, e como que tu tá vendo a galera que tá chegando, por exemplo, hoje, que tu tá conhecendo agora, que não se preparou? Pô, cara, é clichê falar, eu falei no começo da live, né? Mas o inglês é fundamental. Eu, quando cheguei aqui, eu tive problema para fazer o white card. O white card é um cartão Uhum. para poder trabalhar em construção. É um curso de um dia mais sobre regras de segurança. E eu estava cru, as aulas, elas, elas tinham começado, já fazia uma semana, mas era, era só matação. Aqui as aulas elas são bem clichêzona ainda, meio que é só para pegar visto mesmo. Essa escola que eu peguei, pelo menos, tem algumas melhores, mas aí ficou muito mais caro. Mas quando fui fazer o curso do White Card, o professor, ele me perguntou, me fez algumas perguntas em inglês, e eu dei uma titubeada, o cara era indiano, aí ele largou umas palavras meio secas, assim, tipo, deu uma franzida na testa, assim, e o cara, tipo, tu fala inglês? Aí eu digo, putz. Aí eu desenrolei com ele lá, ele me deixou fazer o curso, né? Mas teve vários brasileiros que ele mandou para fora. Ele só passa na recepção porque tu não tá apto a entender o que eu vou falar aqui. Então, para essas coisas também é importante, né? Eu só consegui trabalho porque eu consegui o white card. Se não tivesse feito, eu não poderia trabalhar no que eu estou trabalhando agora, né? Então, isso é extremamente importante. E coisas essenciais, né? Saber lavar roupa, saber lavar louça, fazer uma comida, porque, por favor, às vezes aparecem uns bonecos aí que tem que voltar pro Brasil, velho. Os cara emagrecem, meu. Os cara chegam com 80 quilos aqui e voltam para casa com 50, porque não sabe cozinhar. Cara, até, claro, a questão do inglês, até isso é uma coisa assim, meio que, pô, vai morar fora do Brasil, o inglês até é uma coisa que nem hoje para mim já é como curso de computação, né? Cara, tem que saber, senão tu vai morrer, né?
Mas, assim, coisas que tu daria de dica para uma pessoa que está indo morar na Austrália hoje, marinheiro de primeira viagem e vai morar fora do Brasil. Tipo assim, cara, tu vai ter que te Ah, virar com esse tipo de situação. cara, aqui na Austrália tem questão de moradia, tá bem difícil de arrumar moradia, é alta temporada, então às vezes a gente sai do Brasil e tem várias coisinhas, é alta temporada, então tem bastante gente alugando do Airbnb, tem um resquício do Covid, que é tipo assim, uma demanda reprimida, que muitas pessoas compraram curso ou mesmo viagem a lazer, Aham. ou intercâmbio pré-Covid e que estão vindo só agora. Então está tendo uma pancada, isso eu acho que deve ser em todos os lugares do mundo, né? Tem esse pessoal que tava travado por causa do Covid, está todo fazendo os intercâmbios agora. E aí gera série de consequências, né? A questão do próprio emprego também, né? Tem muita gente, então tá mais oferta de mão de obra, então entra o inglês de novo, porque entre o cara escolher um cara que não fala nada de inglês e um cara que entende o que ele tá falando, ele escolhe quem já tá falando um pouco melhor. Inclusive eu trabalhei com 2 colombianos, e aí era eu mais 2 colombianos, e os dois não entendiam muito inglês. Um não falava nada, e outro pouca coisa. Eles faziam assim, sim, tô entendendo. Aí eles saíam, aí depois eles perguntavam, tu entendeu? Pô, o cara falou com vocês, eu não tava nem junto, né? Então, dá esse diferencial. Cara, Ai, tem, ai, tem esses cara. detalhes. Escutando isso, eu me lembro, cara, como foi meu primeiro, assim, meus primeiros 4, 5 meses de vida nos Estados Unidos, cara, sem falar inglês. Foi comer literalmente o pão que o diabo amassou. Cara, foi muito foda, cara. Foi tipo assim, meu. Só que aí depois, cara, que eu comecei a aprender inglês, aí, cara, o jogo mudou. Aí, quando eu comecei a conseguir, participar de entrevista de emprego, conseguir um emprego, depois outro. Cara, aí as coisas mudaram. Porque daí eu conseguia me comunicar e eu me sentia confiante em poder falar e conversar com a pessoa de negociar alguma coisa. Antes, velho, quando eu não sabia me comunicar, eu não tinha, tipo assim, ó, autoestima nenhuma. Não tinha, como é que se diz isso? Eu não tinha, assim, uma confiança, sabe? De fazer qualquer coisa, cara. Eu, tipo, meu, se tivesse que pular da ponte, eu pulava para ganhar uns dólares. Até porque a gente não sabe as palavras para usar, né? O cara te oferece uns, uns, uns dólares aí para trabalhar um dia para ele. Aí tu não sabe nem retrucar, né? Não, eu só trabalho, portanto, não, não tem como, né? Tu não sabe usar as palavras ali. Vai fazer o quê? Vai fazer mímica, Não, $30, $30. Ai, ai. Funciona, Mas, funciona também, mas mas, Jefferson, cara, tô bem feliz de ver, assim, que realmente a tua vida aí tá andando, cara. E, pô, como eu te falei, eu logo vi, cara, o teu nível de inglês, tu ia chegar aí, tu já ia conseguir já um emprego. Eu já consegui um emprego antes de chegar. E, cara, é isso daí agora. É só tu focar aí agora no. Eu sei que tu tem toda a tua parte aí que tu tá agora também vamos dizer assim, te estabilizando até pela questão de que tu passou por uma cirurgia agora também, pela questão física, né? Mas assim, cara, foca também aí no que realmente tu quer ter resultado, cara. Porque tu vai ter, tu é um cara dedicado, esforçado, já sabe falar inglês. E é isso aí, mestre. cara, assim, te dizer que agora, então, eu tô me recuperando, né? Tô desde o início do ano, eu tô em casa, mais 2 semanas aí de recuperação. Mas ano passado eu queria sentir o mercado, por isso eu comecei trabalhando como labor, né? Começar a trabalhar, fazer, né? Sim. Ganhar um dinheiro, ganho dinheiro bom e tal. Até foi isso que salvar.
metade de tudo que eu estava ganhando foi o que conseguiu me dar o suporte para me manter financeiramente até agora. Mas agora eu já estou vendo vagas para trabalhar na parte de engenharia mesmo. Agora eu tenho confiança, eu sei que eu consigo compreender as demandas, né? E se eu não Sim. entender alguma coisa, eu tenho a habilidade para dizer, ó, eu entendi isso aqui eu não entendi. Explica de novo. E eu, inclusive, eu vi, tem uma startup aqui, que eles estão desenvolvendo algumas tecnologias aí para a parte de agronegócio. Olhei o site deles, estão precisando de gente para trabalhar, e é na parte de engenharia. Eles estão, a princípio, procurando engenheiro mecânico para assinar documento e tal, só que eles precisam também de pessoas para trabalhar em outras áreas. E, tipo, eu tenho conhecimento da empresa e tal, essa parte de startup, eu vou meter o louco, vou fazer o meu currículo bem certinho, colocar Sim. essa parte de experiências, né? Porque para alguns trabalhos nem é bom eu colocar essa experiência no currículo, né? Dá mais problema do que mais atrapalha do que ajuda, mas para eles eu vou fazer o meu currículo bem certinho da minha vida profissional e eu vou tentar. Agora eu vou tentar subir nas atividades aqui. Cara, isso daí é tocar justamente o teu inglês agora como uma ferramenta para te alavancar aí, né, Jefferson? Porque, cara, eu conheci muita gente quando eu morei na Califórnia que tinha um currículo muito bom e pelo fato de não conseguir se comunicar direito, não conseguia, cara. E aí vinha um cara lá, às vezes, que, tipo, o currículo, às vezes, do cara nem era tão bom, mas ele falava muito bem inglês. Agora, cara, tu tem os dois, tu tem um currículo muito bom e tu tem um inglês muito bom também. Não é um pouquinho, é muito bom. Então, cara, é tu agora pegar e focar em tu pegar e chegar realmente e subir agora na tua área, na área que tu quer, porque o teu inglês agora ele tá te proporcionando isso daí. Sim, sim. É isso aí. Mas então tá, mestre, já passou quase uma hora aí de live, né? Tu deve estar aí, Sério? já passou quase uma hora. E, cara, eu sei que tu fez cirurgia aí, tu deve estar até fazendo um esforço físico aí meio grande pela questão de tu ter feito cirurgia. E é isso aí, mestre. Brigadão mesmo por tu ter vindo aqui, cara, e disponibilizar aí do teu tempo, de falar de como é que tá sendo a vida aí na Austrália, dar aí esse feedback pra galera aqui de como que se preparar para ir morar fora. E, cara, é isso daí. Tocar a vida, ganhar em dólar. É bom, hein? É bom ganhar dólar. Pô, lembra que a Cara, gente tinha obrigado. conversado isso? Pô, Jefferson, tu vai ganhar em dólar, hein, cara? Putz, é sensacional, né? O poder de compra é sensacional. Sai com meia dúzia de dólar aí, tu faz a mala. É muito bom. Cara, é outra coisa, né? Aqui, cara, as coisas no Brasil, assim, é muito bom morar aqui também. Sim. Mas, assim, hoje, realmente, se tu vai trabalhar numa empresa, eu vejo nessas multinacionais, cara, para tu ganhar um salário razoavelmente bom, que tu consiga te manter, cara, hoje no Brasil as coisas aqui estão um pouco mais caras do que eu imaginava que iam estar. E aí eu olho a galera, cara, como é que esse pessoal vai conseguir viver a vida bem? Cara, é subindo de cargo, subindo de carreira, fazendo carreira numa empresa ou construindo a própria empresa. Agora, o cara que está dentro de uma multinacional hoje, cara, se o cara não tiver, por exemplo, ali os requisitos básicos para estar subindo dentro da empresa, cara, um deles que eu vejo, que a gente mais vê hoje aqui é o inglês, né? Então, cara, tu quer subir dentro de uma empresa, a primeira coisa que eles perguntam, tu já fala inglês? Aí o pessoal Sim. vai dizer, mas é claro, né? Tu tá querendo vender o curso de inglês, né, Tite? Cara, não é, só pesquisar no Google. Eu tenho um vídeo que eu fiz dias atrás aqui mostrando isso. Um profissional hoje, dentro de uma empresa onde ele faz o mesmo trabalho que o outro faz, ele ganha aproximadamente de 60 a 70% a mais por ele falar inglês. E aí, nesse vídeo, eu até dei uma explicação lógica. Claro, por que que ele vai ganhar 60, 70, até 100% mais do que uma pessoa que não fala inglês?
simplesmente pelo fato de que ele vai estar negociando com empresas fora do Brasil e ele vai estar ajudando a empresa a faturar em dólar. É isso, sabe? Então, cara, realmente, uma pessoa que fala inglês hoje e trabalha numa empresa no Brasil aqui, cara, é óbvio que ela merece ganhar 60, 70, 100% a mais, porque ela está trazendo lucros para a empresa, né, cara? E no fim é isso que importa. Sim, e o Brasil ainda é muito fechado, né? Falando em termos de empresa, o Brasil ainda é muito fechado. Então, eu acho que o brasileiro não tem a noção disso que tu tá falando, porque é tudo muito fechado. Na empresa, a gente já comprava coisas de fora, né? Então, a gente já estava tendo as necessidades de mandar e-mail em inglês, dar aquela negociada, e que tava ruim pro meu lado, né? Mas aqui, por exemplo, aqui na Austrália, é um país muito aberto economicamente falando, então, cara, que os caras compram da China aqui é surreal, é tudo chinês aqui. É, Eu achava que o Brasil estava assim, mas aí realmente é muito mais capitalismo, né, cara? é tudo muito mais aberto, né? Até as relações trabalhistas são muito mais abertas, né? Tá com saudade do Brasil, Jefferson? Putz, eu tô com saudade da família. Lembra? Deixa eu te perguntar uma coisa, tu queimou a tua carteira de trabalho ou tu continua com ela ainda? Cara, tá lá nos meios dos documentos do Brasil, mas eu só tinha uma assinatura da minha carteira de trabalho logo que eu me formei, e depois nunca mais foi assinada, né? Sempre E tu preferi te imagina trabalhar voltando, frio. te imagina hoje voltando a trabalhar no Brasil numa empresa, cara? Ah, é difícil. Putz. Imagina, agora tu tá aí com uma outra, né? Isso é uma coisa que eu falo, pessoal, cara, quando tu tá morando num outro país, tu começa a pensar duas vezes o que tu quer da tua vida. E aí tu começa a ver o tipo de vida que tu quer ter, porque tu tá agora, além de estar vivendo num país que a estrutura dele é muito boa, né? Tu tá ganhando uma coisa que é difícil ganhar no Brasil, que é um poder de compra que a gente não tem aqui. Por quê? Porque aí é em dólar, né? E aí, cara, quando tu tem esse poder de compra nas tuas mãos, cara, é difícil abandonar, porque é muito bom. E eu já não gostava de algumas coisas do Brasil, né? É, essas relações de trabalho, né? Qualquer coisa que tu vai importar, tu tem que pagar 100% de imposto em cima, uns troços meio... é tudo meio pesado no Brasil, né? E até era por isso que eu queria conhecer outro país, para ver como é que era. E, então, pá, fica difícil. E é tudo aquilo que eu pensava mesmo, né? Tem gente que não gosta, né? Tipo assim, eu tô parado agora em casa, eu não tô recebendo pagamento nenhum, né? Não tenho Sim, como é que é o nome ali ainda? não O tem o INSS, paycheck, né? não, não é o INSS, como é que é o nome? Ah, no Brasil, seguro-desemprego. É, não, seguro-desemprego, porque eu tô afastado, porque eu fiz cirurgia, né? Então, não ganha nada, né? Não tem essa. O pessoal fica bravo, mas tipo assim, pô, eu não tô trabalhando mesmo, né? Se eu não estou trabalhando para ganhar o dinheiro e o governo tivesse me pagando alguma coisa, significa que ele está tirando de alguém que está trabalhando para dar para mim. Pô, certo não tá, Exatamente. né? Mas, Mestre, cara, brigadão mesmo por tu ter participado e ter disponibilizado aí dessa nossa conversa que a gente teve aqui. E, cara, só te desejo sucesso aí e vamos conversar de novo, hein? claro, pô, tá louco, uma hora passou muito rápido aí. Fazia tempo que a gente não conversava. Obrigado aí por ter chamado, obrigado pelos ensinamentos e sucesso aí na jornada aí. Brigadão, mestre. Sucesso aí, hein? Valeu, um abraço.